Olá, sejam bem-vindos a mais uma reportagem. A violência doméstica contra mulheres continua a ser uma realidade alarmante em Nampula. Apesar das denúncias e dos esforços para combater este problema, muitos casos permanecem sem desfechos nos tribunais, deixando as vítimas sem justiça. Acompanhe o desenvolvimento desta notícia já a seguir. Ele diz: não tenho medo de ninguém, mesmo nas esquadras não haverá justiça. Eu sou muito conhecido, tenho influência. Da forma como estão a responder sempre quando eu volto para lá, dá para ver que aqui no meio tratou-se de uma corrupção. São vozes de mulheres vítimas de violência que perderam a esperança de um dia ver seus problemas resolvidos. Muitas delas anseiam pela justiça e outras, nem tanto, já não acreditam na justiça. Segundo dados fornecidos pela Associação Iwananawama Viúva, 2 em cada 10 mulheres viúvas ou separadas dos seus maridos enfrentam problemas no desfecho de casos de luta pelos seus direitos em várias instâncias por elas recorridas. Wanda, nome fetício, conta que passou por um casamento que durou 12 anos. Desde o início da relação já havia indícios de violência, o que fez com que Wanda enfrentasse agressões, desde físicas, psicológicas até emocionais, no seu relacionamento. Eu sou mãe de 2 filhos. Tive um casamento de 12 anos. Tanto que esse casamento aí também não foi dos melhores. Praticamente sobrevivemos sobre isso. Posso dizer, passei sobre essas agressões. Isso partiu desde o princípio do casamento. Ele vinha aqui, fazia barulho, pedindo indenização, porque ele queria pedir casamento. Estava a pedir casamento nessa altura e eu não mostrava aquela confiança assim, de casamento. Já quando percebeu que eu não queria casar com ele, já começou a ameaçar minha família de morte. Queria me matar, caso contrário, queria indenização por parte da minha família. Eu sou da família pobre. Tanto que minha família sentiu-se mesmo com medo daquela situação, olhando o tamanho daquele homem, trazia força e a raiva em si. Acabaram me concentrando e eu me casei com ele. Conta ainda. Eu aguentei até os meus 12 anos, tivemos 2 filhos, só que aqui onde vinha também já estava demais. A última vez que me levou a sair de casa também foi uma agressão dessas. Eu me quitei. Bebeu onde bebeu, veio, ouviu o que ouviu, veio lá em casa, não soube perguntar. Praticamente nossa conversa era só porradas naquele relacionamento. De tanto aguentar, acabei saindo. As ameaças continuam até os dias de hoje. Wanda vive momentos de desespero. Mas saí sim, estou aqui, acho que esse é o 9º mês que acabei saindo, mas onde ele me encontra, cada vez mais me liga, me ameaça. A senhora, se não voltar para casa, eu vou te matar. A senhora, sem voltar para casa, a senhora não tem vida, não tem marido. Hoje já não vejo meus filhos, para poder ver, dependo dele. Ele sim deve decidir que tenho que ir ver criança. E quando chego lá, me impõe condições, não posso carregar a criança. Wanda conta que desde 2021 tem encaminhado o caso várias vezes junto às autoridades competentes, mas até o dia da publicação desta matéria nenhum resultado foi obtido. O caso já notifiquei nas esquadras, tentou-se resolver. No momento em que resolvemos, já aconselham ele a deixar. Só responde naquela hora, tudo bem, não é de continuar. Basta passar um mês já de volta, continua a me agredir. Foi no dia 16, pelas 20 horas que ele me agrediu, essa última agressão do ano passado. Acabei levando o caso lá para a primeira esquadra. Por conta das manifestações, estava parado. Segundo o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação às outras com espírito de fraternidade. Ou seja, nenhum ser humano deve usar a tortura como o meio de resolução de um problema. As autoridades competentes têm o dever de proteger as mulheres de atos que põem em causa a sua dignidade. Esta é a 5ª vez que eu levo o caso. Das últimas vezes, o que eles dizem? Aconselham ele a não repetir. Se o caso for a ir mais além, que as consequências seriam mais perigosas já por parte dele. Acabamos mesmo nos concentrando
Até que a última vez ele acabou fugindo, queriam lhe tancar. Acabou fugindo da esquadra e não se fez presente. Mas mesmo fugindo, não foi a última vez. Ele continuou mais me agredir. Será que estamos diante de uma fragilização do sistema judicial face à resolução de casos do gênero? Quanto a isso, não sei dizer. Não sei dizer mesmo o que tanto está impedido. Se calhar eu acho que tentam dar uma chance na perspectiva de que ele, se calhar, vai conseguir assimilar a situação, né? Parar com essa violência. Acho eu que é por causa disso. Wanda desabafa e deixa ficar de como sentiria-se se o problema fosse resolvido da maneira que pode se fechar de uma vez por todas a este problema que a aflige há anos. Eu vivo com medo, ultimamente já nem ando nas noites, qualquer pessoa me assusta. Eu gostaria que, não sei, pudessem resolver de uma outra forma, de que ele pare me agredir, me deixe ver as crianças, se possível dividirmos as crianças, uma vez que são dois, um é menor de idade, tem 3 anos, o outro que tem 10 anos. Muitas outras mulheres partilham histórias semelhantes à Wanda. Julieta Augusto, de 38 anos, natural de Nampula, residente no bairro de Murapaninga, esteve casada há 4 anos. Conta que foi expulsa de casa através de uma denúncia feita pelo marido no IPAS. Foi no dia 28 de setembro que eu recebi notificação do IPAS. Fomos lá no dia 30, onde se resolveu o caso, mas segundo a forma como eles resolveram, até agora eu não estou a ficar satisfeita e o caso não está a decorrer. Posso dizer, ele não está a honrar com o compromisso. Sim. Porque segundo o acordo lá, depois de se resolver o caso, ele dizia que estaria a arrendar a casa a partir do mês de outubro até no mês de fevereiro. Que até então só ele pagou 2 meses. E até então já não está a pagar esses últimos meses. Segundo ele, diz que não vai pagar mais a renda de casa. E o caso iria se, como que eu posso dizer? Ele dizia que ia pagar a casa no valor de 50 mil até no mês de fevereiro. Mas, do momento, ele diz que nem questão de aluguer de casa não vai pagar mais, nem essa compra de casa ele não vai assumir. Mas quando voltei para lá ir falar com a pessoa que resolvia o caso, está me atender de uma forma que eu não estou a ficar satisfeita. Julieta desconfia que haja uma mão que esteja a inviabilizar a sua luta pelos seus direitos. Ele dizia que estava a expulsar da casa dele e eu estou a negar. Por essa razão, ele tinha ido me queixar lá no IPAS, talvez para ajudarem a resolver o caso. E, na verdade, da forma como eu estou a ver, ele, com a ajuda dessa tal pessoa que ele falava com ele, me tiraram de casa. Julieta deseja que o seu ex-marido cumpra com as suas obrigações. Do momento, eu gostaria que ele honrasse com esse compromisso de dizer que vai comprar a casa. Sim. Que já do momento está a dizer que não vai assumir, só queria tirar o quê? Queria tirar cargo. Por essa razão que ele me queixava lá. O tempo passa, Julieta ainda continua sem condições para o pagamento da renda da casa e vive momentos tenebrosos na sua vida. Uma das dificuldades que eu estou a enfrentar é o caso do pagamento dessa casa. Porque estou na casa de aluguer, o dono precisa cada vez mais do dinheiro, mas eu não consigo pagar. Só estou a viver lá através dessa declaração que ele tinha feito. Quando foi questionada sobre o que espera como resultado do seu caso, Julieta respondeu: O que eu espero neste presente momento é dele resolver o caso como deve ser, comprar a casa para mim, daí ver os passos a seguir. Hilda está desde 2007 no braço de ferro com o Tribunal da cidade de Nampula após a morte de seu esposo em 2006. Na esperança de obter os seus direitos como esposa do seu ente querido, o seu caso nunca foi resolvido até os dias de hoje. Eu tive a perca do meu marido em 2006 e depois das cerimônias todas, a família, alguma acabou me virando as costas, né? Então, eu acabei levando o caso ao tribunal
para ver o que é que podia se fazer. Mas que até ontem não tive a resposta do tribunal. O vai-vem que durou 17 anos entre casa e tribunal levou Hilda a desistir do caso. Não, eles tinham dito que havia de se abrir um processo e daí seguir-se avante. Daí não me disseram mais nada. Se não eu andar lá, venha amanhã, venha a próxima semana. Até ontem que não tenho nenhum resultado. E eu acabei desistindo. Hilda, como as outras vítimas, desconhecem os métodos que são usados para resolver casos do gênero. No meio de tudo isso, a gente já não sabe o que acontece. Se é o tribunal que decide assim, ou se alguma coisa acontece lá no meio. Hilda é ativista social, luta em prol da causa há bastante tempo e recomenda que o sistema judiciário seja eficaz e resolva os casos como a lei preconiza. O que a gente quer mesmo, ou o que eu quero, é que as outras mulheres não passam o que eu passo, ou o que eu passei. Que sejam bem recebidas, porque nós não estamos a separar dos nossos maridos. Os nossos maridos estão a ir para a morte. Então, que quando há uma situação dessa que a família quer despejar, a família não dá direitos, porque de certeza que alguma coisa fica para poder ajudar as crianças. Então, que este tribunal, quando a gente vai para lá, receba-nos com duas mãos e ajuda-nos a sair dessa situação. A sociedade civil olha o tribunal como entrave da resolução de suas lutas diárias. Nós gostaríamos que o tribunal olhasse mais para as mulheres viúvas, não só mulheres viúvas, toda aquela mulher que tem casos, que o tribunal desse o seguimento, porque aquela coisa de dizer que volta amanhã, o processo não se vê, o processo desapareceu, aquilo cria transtorno na mulher e muitos acabam desistindo do processo, contando que o tribunal não está a fazer nada. E, na verdade, muitas das vezes o tribunal de hoje em dia não faz nada. Não é aquele tribunal que do século dos nossos pais. Mas agora o tribunal ali, os advogados, os defensores, só estão ali só para exibir com aquela roupa. A representante da Associação Iwananawama Viúva lamenta pelo caso das mulheres serem acusadas como o motivo exclusivo da morte de seus cônjuges. Gostaríamos que o tribunal fosse um tribunal justo, um tribunal digno, um tribunal com decisão. Não procurar razão, procurar resolver o problema para acabar. Porque se o tribunal procura que este tem razão, é aí onde surgem mais problemas. O que nós queremos que o tribunal resolva os nossos problemas de mulheres mais viúvas. Porque somos muito caluniadas, somos muito abusadas. Até pai mesmo de que aquela senhora ali ou aquela ali matou seu marido. Como é que uma mulher, só quem tem direito de morrer é a mulher? O homem também não pode ser culpado da morte da mulher. Por que as mulheres sejam culpadas da morte dos maridos? O pedido pela líder das viúvas na cidade de Nampula resume-se em lamentação pelo fato de como elas são tratadas perante os seus direitos. Nós somos vítimas das calúnias. Somos vítimas de acusações e aquilo fere a nossa sensibilidade. E por isso muitas das mulheres são poucas. Somos acusadas que somos feiticeiras. Na família do homem, somos acusadas que são feiticeiras. Somos acusadas que estamos a monopolizar os homens. Como é que um homem é monopolizado? Eu penso que o tribunal seja um tribunal mesmo que leva a coisas a sério. Que nós estamos a sofrer bullies. Conversamos com fontes especializadas na saúde mental, na pessoa do psicólogo clínico Armando Cumbi, com o propósito de entender quais podem ser as implicâncias psicológicas destas vítimas que outrora veem os seus casos descartados, pelo que foi-nos respondido o seguinte. As implicações são várias. Quando se trata de violência, de uma ameaça à saúde física, assim como psíquica da vítima. Então, isso acaba tendo também consequências a curto ou a longo prazo. Não parou por aí, avança ainda dizendo que temos as implicações psicológicas. A vítima, neste caso, passa a desenvolver alguns transtornos mentais, e são vários, desde o transtorno de estresse pós-traumático, porque toda violação sempre vai causar um trauma, deixa um trauma na vítima. Outras acabam ficando deprimidas,
E podemos ver isso através de alguns sintomas ou algumas características, como o isolamento social, alguns pensamentos negativos que vão ocorrer na mente da própria vítima, tristeza profunda. O psicólogo clínico orientou para que as mulheres não parem de denunciar casos de violência. Nós, durante o exercício das nossas atividades, como provedores dos serviços no âmbito da violência baseada no gênero, continuamos a sensibilizar as comunidades para que denunciem os casos de violência. A Hoje Moçambique conversou com a advogada e defensora dos direitos humanos Jenny Ismael para conhecer as motivações de prevalência de casos do gênero. A morosidade processual acontece em várias áreas, não só para os processos das viúvas, mas no que diz respeito à questão dos processos das viúvas, a morosidade processual verifica-se através das burocracias existentes dentro do tribunal. Como dentro do tribunal, sim, quais burocracias estas podem ser? Por exemplo, quando as viúvas são pedidas vários documentos, então aquela burocracia é maior e leva muito tempo, faz com que esses processos sejam morosos. Então ela deve anexar este documento e aquele, entre outros. Então, para procurar estes documentos também leva muito tempo, razão pela qual há morosidade desta questão processual das viúvas. Uma das barreiras apontadas pela jurista são os recursos para a tomada da decisão final do caso. Os recursos também são uma característica essencial que fazem com que aqueles processos das viúvas, não só das viúvas, sejam mais morosos. Porque o processo de recurso, leva muito tempo também para aquilo que são a tomada de decisões finais. A jurista olha a redução dos processos como uma das saídas a curto prazo em relação à celeridade dos processos nos tribunais. Para que esses processos sejam mais viáveis e mais flexíveis, primeiramente, nós temos aquela questão que é a acumulação de processos. Os processos são vários os processos. Então, para resolver aqueles processos num determinado momento, torna difícil. Razão pela qual é necessário, sim, que possa-se ou se passe a resolver aqueles processos de uma forma a reduzir os processos de modo que sejam menores, para fazer com que não haja morosidade processual. Então, esta é uma das questões que pode-se resolver. A outra questão também é da disponibilização dos recursos que facilitam a entrega de processos, a entrega de, por exemplo, de participações, entre outros fatores que fazem com que estas mesmas questões, estes mesmos processos sejam morosos. E também temos a questão, para além da disponibilidade dos recursos, os recursos estes que eu me refiro, é a questão mesma dos transportes, porque há pessoas, há viúvas que estas vivem em zonas recônditas e estas mesmas zonas para acesso é muito difícil. Então deveriam criar-se recursos que fizessem com que as participações essas fossem entregues às pessoas devidamente interessadas, no caso, às viúvas. Jenny Ismael aconselha as mulheres a organizarem os seus documentos de modo com que estejam preparadas para qualquer situação eventual para recorrer aos seus direitos como mulher. Para as mulheres que sofrem este tipo de situação, como advogada e também como mulher, eu apelo à sociedade, às mulheres viúvas em concreto, que organizem os seus documentos de forma a facilitar aquilo que são a mora processual. Elas devem ter consigo todos os documentos necessários para fazer com que estes mesmos processos sejam céleres. E não deve esperar um determinado tempo o prazo extinguir para recorrer naquilo que são os seus direitos. A partir do momento que ela reconhece que tem os seus direitos violados ou tem os seus direitos que devem ser prestados em conta, esta deve recorrer à justiça para perceber o que ela deve fazer, quais são os passos a seguir para que esta possa rever aquilo que são os seus direitos. Será que estamos perante uma luta desenfreada contra os direitos das mulheres viúvas? Se em locais com residentes informados a situação vivenciada é esta, imagine para mulheres em zonas recônditas. Chegamos ao fim da reportagem de hoje. Acompanhe os nossos conteúdos nas plataformas digitais da Hoje Moçambique. Até a próxima.